1999. Jonas voltou pela primeira vez exatamente um ano após o acidente em 1998. Eu estava em casa sozinho, meu pai no bar e minha mãe morta. Eu estava sentado no sofá vendo TV, vendo o tempo passar e tomando um gole do uísque que peguei na noite anterior, depois que meu pai dormiu. Eu ainda não estava completamente bêbado. Aos 15 anos, minha tolerância ao álcool era compatível à de qualquer bêbado da cidade. Foi quando ouvi uma batida na porta, um toque suave de juntas fracas batendo na madeira podre. Pausei minha bebida, com o gargalo da garrafa encostado nos lábios. Moro nos Estados Unidos, e aqui o Halloween é algo que todo mundo leva a sério. No entanto, não é porque moro nos Estados Unidos que minha família é rica. Nossa pequena casa de madeira nunca foi exemplo de casa nenhuma. Então, as crianças que saem na noite de Halloween pedindo por doces ou travessuras na vizinhança sabiam que não deveriam vir aqui atrás de doces. Nossa casa, caindo aos pedaços, estava a um fio de ser condenada, e as teias de aranha, junto com bichos esquisitos nas janelas, não eram enfeites de Halloween. Engasguei-me com um soluço quando abri a porta e vi a forma fantasmagórica. O véu que cobria ele estava manchado de marrom e ensopado de água de rio fedorenta. «Jonas?» perguntei, com a voz rouca de descrença. Como resposta, sua mandíbula caiu e ouvi o menor gemido vindo debaixo daquele véu, como o som de uma porta rangendo numa casa silenciosa. Ele levantou a mão para mim e eu me encolhi de medo. Em vez disso, percebi que ele estava com a mão estendida esperando algo. Um som seco e rouco escapou de sua boca e, de repente, entendi o que ele queria. Meu irmãozinho tinha voltado para comemorar o feriado favorito dele. Corri para meu quarto, enfiei a mão embaixo da cama e peguei o balde de doces de Halloween em formato de abóbora. Tirei as baratas de cima, sacudi os restos de cocô de rato e corri de volta para a entrada, onde meu irmãozinho estava esperando. Quando Jonas pegou o balde de doces de mim, eu os vi. Umas pessoas ao longe. Essas pessoas eram os valentões mais velhos que fizeram bullying com a gente na noite do acidente. Da outra vez, eles usavam máscaras de palhaço. Neste ano que meu irmão voltou pela primeira vez, escolheram de monstros. Apesar das máscaras, dava para ver que aqueles valentões não acreditavam no que viam. Jonas tinha sido dado como morto há 1 ano, e lá estava ele, com o mesmo traje que usava na noite em que desapareceu à vista de todos. Movido pelo uísque e por uma necessidade desesperada de culpar qualquer um além de mim mesmo pela morte de Jonas, avancei em direção aos valentões. Em desvantagem numérica de 4 para 1, levei alguns socos, sem dúvida, mas os afugentei e deixei um deles sangrando na calçada, quase desmaiando. Depois, voltei para meu irmãozinho Jonas, sorrindo, e entrelacei meu dedo mindinho no dele, antes de entrarmos para celebrar o Halloween. 2024, 25 anos depois. Outubro, Halloween. Sentado no sofá, com os olhos fixos na vela sobre a mesa de centro, a energia estava cortada há 1 mês e eu não via motivo para religá-la. Só ferraria mais ainda minhas economias e meu orçamento já escasso de bebida. E além disso, a prefeitura ia me expulsar em poucos dias. Essa casa ficou para mim, tinha sido comprada e paga por algum parente nosso já falecido, depois passada para os meus pais como um ato de piedade. Quando meu pai finalmente morreu, deixou a casa para mim, mas nunca consegui ficar em dia com os impostos. Na verdade, eu não ia sentir falta do lugar. Não era feito de boas lembranças. A essa hora da noite, eu normalmente estaria bêbado, mas hoje era Halloween
e eu veria Jonas novamente, como todo feriado de Halloween que ele vem há 25 anos. Toda a minha vida podia ter sido uma merda, mas prometi nunca mais decepcionar meu irmãozinho. Olhei as horas, 8 horas em ponto. Peguei o balde de Halloween de Jonas e fui para a frente. Jonas nunca me disse por que o Halloween era seu feriado favorito. Ele era um menino tranquilo, pequeno para a idade, pele clara e frágil. Não parecia, mas ele preferia os filmes de terror sangrentos e assustadores de outubro do que algo mais apropriado para a idade. Nunca se assustava nas partes de terror. Nunca atribuí seu amor pelo Halloween a algo tão clichê como usar uma fantasia para fingir ser outra pessoa, embora eu não o culpasse. Não, eu sempre suspeitei que ele amava essa época do ano porque o mundo ficava sombrio, assim como era nosso mundo em nossa casa. Vampiros, bonecas possuídas e lobisomens faziam mais sentido do que os horrores abstratos que enfrentávamos todos os dias em casa. Ou, sei lá, talvez ele só gostasse de doces mesmo. Saí de casa e vi as ruas decoradas com abóboras sorridentes, janelas iluminadas em laranja e cobertas com teias de aranha falsas, sem falar na horda de pais levando seus filhos de porta em porta. Vi Jonas vindo devagar para casa. Juro, ele parecia menor a cada ano que me visitava. Acenei para ele. Ele não retribuiu, mas inclinou a cabeça levemente, como se estivesse lutando para se lembrar de quem eu era. Como sempre, ele usava o véu sujo, ensopado de água de rio. Senti uma onda de repulsa e culpa quando vi as manchas de sangue desbotadas, onde o tecido cobria a parte de trás da sua cabeça deformada. Sorri e ofereci o balde de doces. Jonas o agarrou da minha mão. Embora houvesse apenas escuridão, dentro dos buracos tortos dos olhos que eu recortei no véu 26 anos atrás, de alguma forma eu sabia que, se ele ainda tivesse olhos, estariam me vendo. Baixei minha mão até a dele, entrelacei meu dedo mindinho no dele e levei meu irmãozinho para pedir doces, como fiz todos os anos desde que ele voltou. Esse não era mais nosso bairro. Claro, os nomes das ruas eram os mesmos, mas era só isso. A chegada dos novos moradores, com o aumento do aluguel e dos impostos, expulsou a maioria das pessoas antigas. Os novos vizinhos não se importavam com as casas de tijolos e argamassa de um século. Uma por uma, aquelas casas estavam sendo derrubadas para dar lugar a fachadas mais frágeis, mais elegantes. Logo, nossa casa de infância teria o mesmo destino. Jonas deve ter sentido que algo estava errado, pois apertou meu mindinho. Embora eu não ouça a voz dele desde aquela noite no rio, o nosso aperto do dedo mindinho dizia tudo. Queria dizer: estou com você, não se preocupe. Esse era nosso sinal secreto de apoio que nos sustentou durante a infância. Quando minha mãe chorava à mesa do jantar enquanto dividíamos um pedaço seco de queijo do governo, eu apertava o mindinho de Jonas. Quando meu pai chegava bêbado e começava a bater nela, nós apertávamos os mindinhos, os olhos fechados com força, com travesseiros nos ouvidos, para não ouvir o punho do nosso pai, acertando a cabeça da nossa mãe. Estou com você, está tudo bem. Mas o que importava é que meu irmão estava ali novamente. Naquela noite passamos em todas as casas que ainda tinham luzes acesas. Nossos novos vizinhos sorriam de forma estranha, genuinamente incomodados com a visão do bêbado do bairro levando uma criança em um traje de fantasma esfarrapado. Eu não me importava com o que pensavam, desde que jogassem algumas barras de chocolate no balde de Jonas. Logo, as ruas começaram a esvaziar e as crianças voltaram para casa. Uma a uma, aquelas abóboras sorridentes se apagaram, aquelas luzes laranjas nas janelas também, e éramos só Jonas e eu, vagando pelas ruas vazias. Voltamos para casa. Esse era o ponto em que normalmente nos separávamos, com Jonas voltando sozinho para o além. Mas dessa vez eu fiquei ao lado dele. Ele inclinou a cabeça novamente, curioso. Apertei o mindinho dele.
Eu amava Jonas. Ele ainda era meu irmãozinho. Só porque eu odiava os valentões da vizinhança não significava que eu não tivesse de certa forma aprendido algumas coisas, alguns dos abusos que eles praticavam. Às vezes eu dava tapas em Jonas ou roubava os seus brinquedos porque ele me irritava de alguma forma. Mas sabe, briga de irmãos, não sei explicar. Outras vezes, no entanto, eu só queria me sentir mais forte que alguém. No dia em que Jonas morreu, ele tinha me deixado irritado. Eu tinha roubado algumas revistas em quadrinhos da farmácia e estava ansioso para lê-las. Jonas entrou no nosso quarto chorando porque os ratos tinham destruído sua fantasia. Os bichos roeram o véu que ele usava, cobrindo-o de manchas marrons e rasgos feios. Quando nossa mãe morreu e nossa casa ficou sem eletricidade, ele guardou a fantasia, esperando por um Halloween que aparentemente nunca ia chegar. Eu não queria ouvir ele chorar naquela época. Mesmo assim, ajudei ele a se fantasiar, cortando a parte dos olhos para ele enxergar além do véu. Ele estava tão animado que não percebeu que eu estava tirando o sarro dele. A gente estava descendo a rua quando os valentões nos cercaram. Gritos de palhaços nos assustaram e a máscara de um deles estava a centímetros do rosto de Jonas, rindo. Ele tentou correr, mas eu o segurei pelo ombro. Quando os palhaços finalmente foram embora, a vergonha de ter Jonas como meu irmão foi o suficiente para me fazer levá-lo para o pier perto do rio. "Você é um bebê", eu disse a ele. "Sempre foi uma criancinha. Queria que você estivesse morto." Eu o empurrei. Não empurrei para valer, mas ele tropeçou e caiu do pier, o véu encharcando de água enquanto ele se afogava. Até a próxima. Obrigado.